Mas a gente tem que ter essa inspeção fitossanitária e a interceptação. Isso é muito importante. O professor Jorge já usou esse termo aqui, né? Se eu detecto um patógeno, eu vou tentar interceptar para fazer com que, embora ele tenha sido introduzido, ele não se estabeleça aqui entre nós. Essa aqui é uma tabelinha numa publicação importante, recente, né? Mostrando que a Embrapa tem diversos centros de pesquisa e tem o centro de pesquisa, chamava-se Energem, agora tem outro nome, Embrapa Recursos Genéticos, né? E eles têm lá um serviço de quarentena dentro dessa Embrapa Recursos Genéticos que fica em Brasília. E eles fazem importação de germoplasma para depois liberar esses germoplasmas para os programas de melhoramento da própria Embrapa e algumas vezes de empresas privadas. E eles fizeram, então, a detecção de diversas espécies. Aqui, então, os grupos de pragas, né? E aqui mostra as que têm importância quarentenária, que estão nessa lista, que são regulamentadas, mas eles também detectaram outras espécies que não estão nessa lista, que talvez devessem ser incluídas, mas que ainda não foram devido a essa morosidade de ter atualização da nossa legislação. Então, na introdução dessas espécies foram interceptados um grande número de pragas quarentenárias. Vocês veem aqui, ó. Então, essas interceptações vêm ocorrendo aqui no Brasil. Então, de novo, aquela mesma ideia que eu falei. Quanto mais movimento tem de pessoas, a probabilidade de interceptar materiais é maior. Até o ano de 2000, a detecção e interceptação de patógenos, de pragas quarentenárias, era 2 por ano. Após 2000, passou a ser 4 por ano. É mais material que chega, às vezes não toma tanto cuidado. E para interceptar isso aqui, nós temos que ter infraestrutura, pessoas preparadas, né? Nós temos que ter métodos rápidos e sensíveis para detectar esses patógenos com segurança. Então, além daqueles métodos biológicos que vocês aprenderam aqui, cada vez mais estão sendo utilizados métodos mais rápidos e mais sensíveis. E esses métodos envolvem pelo menos esses 2 grupos aqui, os métodos moleculares, principalmente o PCR, e os métodos serológicos, principalmente o ELISA. O professor Jorge é um dos especialistas aqui, porque ele utiliza rotineiramente esses métodos aqui, para detecção de vírus. Então, olha, é importante que vocês tenham também essas referências na vida, né? Sabe, olha, caso vocês vão trabalhar, saiba que aqui na Exalc, né, nós temos diversos especialistas que podem ajudar vocês a formatar. E tudo isso aí existe uma legislação, um arcabouço geral, né, que controla esse comércio internacional de plantas, usando medidas fitossanitárias, tendo como objetivo reduzir o risco, e tudo isso é organizado, é consolidado nessa Convenção Internacional de Proteção Vegetal, que a última convenção foi em 2011 e é organizado pela FAO, né, que é esse órgão das Nações Unidas que se trata de assuntos relacionados à alimentação. Então, os países estabelecem, atualizam e disponibilizam a lista de patógenos regulamentados, que é isso que eu já mostrei para vocês. Então, isso que ocorre no Brasil tem que ocorrer em todos os países através das suas organizações nacionais de defesa vegetal. A Organização Nacional de Defesa Vegetal aqui no Brasil está dentro do Ministério da Agricultura, que é a Divisão de Sanidade Vegetal. Então, eles é que são os nossos interlocutores oficiais para tratar desses assuntos. Bom, e aí nós acabamos de falar em estação quarentenária. O que é uma estação quarentenária? É um local que recebe materiais vegetais e outros materiais, né? Pode ser turfa, pode ser caixa de madeira, etc., que possam portar patógenos quarentenários. De novo, estou falando em patógeno, mas eu poderia falar em qualquer praga. Ele pode ser público ou privado, essa estação quarentenária. Só que eles têm que estar cadastrados e credenciados no Ministério da Agricultura. Então, ele só pode atuar quando o Ministério da Agricultura fala, olha, vocês têm infraestrutura, têm equipamento e têm pessoal preparado para fazer esse trabalho de maneira adequada. E isso é determinado
através da Instrução Normativa 29 de 2016. Então, ele conta com toda essa estrutura, né, e evita a introdução e estabelecimento de novas doenças. Nós já citamos aqui rapidamente para vocês que nós temos diversas estações quarentenárias. Já tivemos outras, talvez a primeira estação, pelo menos que eu tive contato, o professor Jorge tenha tido contato, é uma estação que não existe mais, que era da Copersucar, que era aqui no sul do estado de São Paulo, no litoral, e aí a pessoa sempre pensava nisso, né? Vou levar uma estação quarentenária para uma região onde eu não tenha muito hospedeiro próximo, né? Então, como não tinha cana na região sul do estado de São Paulo, ali era quase que só mata, um pouco de seringueira, um pouco de chá, etc., ficou lá. Mas hoje, olha, só que no estado de São Paulo, nós temos uma estação quarentenária no Instituto Agronômico, essa que está aqui em Piracicaba, talvez valesse a pena vocês visitarem, que o professor Jorge já se referiu, que é a SGS, está estabelecida aqui na Uninorte, e uma na Embrapa Meio Ambiente. E nós temos aqui, você vê aqui em Goiás, no Distrito Federal, que é esse que eu já me referi, a Embrapa Senargem, Embrapa Recursos Genéticos, a de Cacau, aqui na CEPLAC, tem estações da Syngenta, da Dupont, da Monsoy, da Nidera e da Monsanto do Brasil. E o Ministério da Agricultura está ainda analisando, não autorizou ainda o funcionamento dessa estação que eu me referi aqui, que essa equipe vai ser treinada pelos professores aqui da Exalc, em todas as áreas, a equipe que vai ficar aqui em Petrolina, que é uma área que eu considero a mais adequada, porque vai trabalhar, caso eventualmente haja um escape de algum patógeno importante nessa estação quarentenária, que ela é toda programada para não ocorrer, as culturas que estão ao lado dificilmente vão ter condições de hospedar. Um que não tem soja, não tem milho e não tem algodão lá, e é extremamente seco, né? Então, dificilmente esse patógeno vai se estabelecer e causar problemas para todos nós. Um outro ponto importante, se um pesquisador, e vocês talvez vão passar por isso aí, vocês detectam um patógeno, uma praga que vocês consideram quarentenária, vocês não podem fazer uma publicação ou fazer uma divulgação desse fato sem ter uma autorização do Ministério da Agricultura. Por quê? Porque pode ter tido algum erro, etc. E quando um país assume que ele tem uma praga nova, isso pode ter interferências muito grandes no mercado internacional. Então, se você detecta, você tem que informar o Ministério vai comprovar que se trata realmente daquele patógeno e só aí, então, você é autorizado a fazer a divulgação. Então, nós falamos ali que tinha aquelas 218 patógenos quarentenários importantes para o Brasil. Usando aí diversos critérios, isso aqui não é uma seleção minha, né? O Ministério da Agricultura selecionou esses 18 aqui mais importantes. Olha aqui, ó, então esses nomes aqui são, de todos esses, aqueles que se desconfia, né? Se tem evidências, não é desconfia não, né? Tem evidências científicas de que, caso eles sejam introduzidos, venham se transformar em problemas. Esse é uma virose da mandioca. Esse é um fungo que ocorre principalmente em batata. Um fitoplasma, é coisa que talvez vocês também não são tão familiarizados, né? Que é um procarionte também, em coqueiro. Um nematóide que pega milho, batata e uma série de outros hospedeiros. Uma nova raça, então é importante isso daí. A especialização dos patógenos é tão grande, nós falamos alguma coisa aqui de espécie, né? Mas a introdução de uma nova raça pode ser considerado um patógeno novo, que é o caso específico desse Fusarium oxysporum, forma especialis cubensis. Nós já temos esse patógeno aqui, mas não temos essa raça tropical. É o que causa o mal do Panamá da banana. E se essa raça entrar, ele quebra a resistência, ele consegue causar doença nas variedades do grupo Cavendish, nanicam, banana, prata, que não são hoje, são resistentes à raça que existe hoje. Um patógeno que causa murcha
e podridão radicular no tomate. Inclusive, se vocês tiverem interesse, vocês vão ver que muitas das cultivares de tomate que estão sendo lançadas hoje no mercado brasileiro já têm resistência a esse fungo, embora ele nem exista ainda. O pessoal já está se prevenindo e já incorporou nos materiais a resistência a esse patógeno. Globodera rostoquiensis, que eu já apresentei para vocês. Esse aqui, Macruropyxis fulva. A gente que está acostumado a falar nome científico de patógeno, quando ele é novo aqui no Brasil, ele também não pegou muito a fluência, né? Então, esse é a tal da ferrugem africana da cana, que eu já comentei com vocês, que foi relatada no ano passado, lá e que pode chegar aqui no Brasil a qualquer momento. Mais um vírus aqui na cana. Esse patógeno, que é um dos mais comentados aí, é algo parecido com a vassoura de bruxa, que é a chamada monilíase do cacaueiro. Uma bactéria que ataca o milho, a pantoia, a Phytophthora boehmeri, que é um clomista e que tem uma gama de hospedeiros enorme, é o caso daquele que, ao contrário de ser extremamente especializado, mas ele pega citros e tal. Phytophthora é uma das principais, agentes causais de uma das principais doenças em citros, que dá a doença chamada gomose e podridão radicular. Essa é uma nova espécie que pode aumentar o problema dessa doença aqui no Brasil. O Plumpox nós já falamos, uma nova raça aqui da Puccinia, que é a ferrugem do como, do trigo, uma nova estirpe do mosaico, o vírus do mosaico da cana, Tomato Ring Spot Virus, é uma espécie que não temos aqui ainda, né? Não temos aqui, então considerado importante. Uma bactéria, um agente causal da principal doença bacteriana do arroz no mundo e uma subespécie de Xylella fastidiosa. Nós já temos Xylella fastidiosa aqui, causando doença em citros, né? E esse daqui é um patógeno que pode causar doença em videira. Então, aí estão listados esses patógenos. E só para mostrar para vocês, pegando aqui alguns desses 18, mostrando o tipo de sintoma e a distribuição que tem, para vocês terem uma ideia assim, do tipo de problema que vocês podem encontrar. Por exemplo, essa Boeremia favoeta, que causa essa doença que a gente ainda não sabe qual é o nome que vai pegar, uma doença nova. Sabe que toda doença ela tem o agente causal e tem um nome que a gente fala, né? Fala, é pinta preta, ferrugem asiática, requeima, etc. Né? Então, o nome que algumas pessoas estão usando é gangrena da batata. Então, dá essa podridão no tubérculo e a gente vê que a sua distribuição geográfica já tende, inclusive, aqui num dos nossos vizinhos. Um outro exemplo é essa raça tropical do mal do Panamá. A gente vê que ele está ainda restrito aqui mais próximo ao centro de origem da espécie da banana. Essa nova ferrugem, a ferrugem africana, né, que aqui, por enquanto, está só aqui onde ela foi relatada, que é na África do Sul, no sul da África. Mas, olha aqui, relativamente perto, né? Inclusive, se vocês lembrarem da historinha da ferrugem, que eu acho que isso aí todos vocês devem dar uma lida boa, como que foi a história da chegada da ferrugem asiática da soja aqui no Brasil, né? Que a ferrugem asiática da soja, logicamente, ela saiu aqui da Ásia, né? Mas ela fez um pit stop aqui na África, né? Se estabeleceu na África e de lá, provavelmente por correntes aéreas, veio para o Brasil via Paraguai. Então, foi primeiro detectado no Paraguai e logo na mesma safra também já foi detectada ali nos limites no Paraná. O agente causal da monilíase, que é a Moniliophtora roheri, dá uma doença muito parecida com a vassoura de bruxa, quer dizer, inutilizando totalmente o fruto do cacau, e ele já está distribuído aqui em vários países vizinhos, né? Embora a principal região cacaueira do Brasil esteja aqui, né, no sul da Bahia, mas tem essa barreira geográfica aqui, mas nós temos muito cacau ou cupuaçu, que são hospedeiros alternativos desse patógeno, que podem facilitar ele vir pingando aqui até chegar na região
produtora importante do Brasil. A Pantoia Stewart, que é essa bacteriose, a queima bacteriana do milho, que tem esses sintomas. Já temos aqui, então, na região, e a gente vê aqui, esse patógeno ele tem um número de hospedeiros muito grande. Então, todas essas informações, né, distribuição geográfica, hospedeiros, como que se detecta, a gente tem literatura, tem essas fichas que mostram isso daí. Uma outra bacteriose do arroz, a Xanthomonas oryzae, Patovar oryzae, a gente vê que também a origem aqui é da Ásia, mas já está na África e já está aqui também na região na América Latina. Isso aqui é um fitoplasma, né, que causa o amarelecimento letal do cacaueiro, do coqueiro. Uma doença tipicamente aqui que surgiu na África, mas já que está bem estabelecida aqui na América Central e na região, essa região que planta muito coco. O vírus do mosaico africano da mandioca, já tomou todo o continente africano, pode vir para cá, uma doença importante também para o plumbox, que o professor Jorge já se referiu, né? Que foi sintoma parecido com esse que você encontrou, né? Então, essa importância, né, de ver sintomas, se chama aqui não sei se tem um nome, eu não achei um nome que poderia ser dado aqui no Brasil, eu coloquei o nome que ocorre na literatura, né? Mas eu ia chamar isso aqui, ia chamar isso aqui de anel do pêssego, né? Nós temos uma doença semelhante isso aí no mamão, né? Que forma a mancha anelar do mamoeiro. Mancha anelar. Ele que vai inventar o nome, já podia assumir a paternidade, mancha anelar do pêssego. Vocês veem que sintoma, quem tem experiência, quem tem boa formação, sabe que esse tipo de sintoma que vem. A melhor pessoa para dar nome de doença é o produtor. É a que mais pega, né? Que não adianta a gente querer na academia se depois na prática não pega. Aí você vê aqui, o número de hospedeiros que esse patógeno tem, né? Se ele entrar aqui, ele vai, além de pegar os principais, né? Que é o pessegueiro e a mexeira, pode se ficar estabelecido em vários outros. O tomato ring spot virus, que nós já falamos, que isso aqui sim, que eu acho que aqui está meio claro, mas também dá uma mancha anelar. Eu chutei aqui, mancha anelar. Não sei se já tem nome. Não tem, né? Não tem. Mancha anelar, porque ring spot significa mancha anelar, né? Então eu botei aí para tradução. Então, já estamos aqui perto, né? Já tem aqui nossos vizinhos. Esse nematóide, né? Que eu também não coloquei o nome, mas é o nematóide do tubérculo da batata. O Globodora rostoquiensis, que eu já me referi, nematóide dourado, nematóide do cisto, que a gente vê que já está, olha, nossos vizinhos aqui têm. Bom, isso aqui eu já falei para vocês várias vezes, né? Qual que é a importância de conhecer os patógenos quarentenários? Primeira coisa é intensificar as medidas de exclusão, né? Isso é muito importante, né? Então eu tenho que estar atento para aquilo que é mais perigoso. Mas um outro ponto importante, que eu também já me referia, só para consolidar, é os nossos pesquisadores se anteciparem e desenvolverem programas de melhoramento nos locais onde esses patógenos existem. E as empresas de defensivos também avaliarem e começarem a preparar todo o dossiê para que fungicidas possam ser disponibilizados caso a doença possa ser controlada por fungicida, que é o caso típico do que aconteceu com a ferrugem asiática da soja. Ela entrou em 2001 e depois teve que fazer todo um movimento, gente contra, gente a favor, seguir toda isso aí aconteceu também com produtos para controlar a Helicoverpa armígera. Parece que a gente não aprende, né? Não se antecipa, não prepara os estudos para que quando esses patógenos quarentenários aterrissarem aqui no Brasil, se estabelecerem, a gente já não tenha mais tanta discussão, tanta morosidade para disponibilizar para o agricultor as ferramentas que ele pode lançar mão para tentar minimizar, reduzir os seus prejuízos, né? E aqui já existe isso aí sendo feito com algumas culturas, né? Isso aqui eu tirei de uma publicação da Embrapa, mostrando que em alguns casos, né, que depois vocês podem ver com calma, já existe
pesquisas sendo feitas com as principais culturas de alguns patógenos quarentenários que tenham maior probabilidade de ser introduzido aqui no Brasil. Bom, e para fechar, né, rapidamente, existem poucos casos dos chamados patógenos quarentenários presentes, ou A2. E aqui, depois quem tiver interesse, vai poder ver. São aquelas doenças que estão restritas a algumas áreas, né? Nós temos aqui que a pinta preta dos citros, mostrando aqui todas as unidades federativas onde ela ocorre. Nós temos a cigatoca negra da banana, também com todos os estados. Nós temos o CVC dos citros, ou o HLB dos citros, ou Huang Long Bin Greening, né? Que também os estados onde já está estabelecida. Uma nova raça, uma raça diferente de Ralstonia. Ralstonia é o principal agente causal da murcha, das solanáceas, né? Mas essa raça aqui pega banana. Então, nos estados do norte, ela ocorre, norte e nordeste. O agente causal do cancro cítrico, que também não está uniformemente, tem alguns estados ainda livres. Xanthomonas campestres, que é uma principal bacteriose da videira, que está restrito ao nordeste e agora apareceu na região norte, e um fungo que causa problemas em plantas de clima temperado, a Neonectra, que até pouco tempo estava na lista de patógenos A1, nesse manual 1 aí, que seja falado um pouquinho mais da parte legislativa, já que isso daí, como eu falei, não é muito colocado, talvez pudesse ser no manual 1 a gente falar um pouquinho mais de exclusão e métodos legislativos. No manual 2, incluir as doenças quarentenárias e algumas opções de manejo. Vocês lembrarem disso, né, nas suas viagens, não trazer material vegetal na bagagem. A importância, aí quem for mais para o lado da ciência, a importância de nós termos instituições e pessoas profissionais que saibam identificar e caracterizar patógenos quarentenários aqui no Brasil, ter como uma doença emblemática aqui no Brasil a ferrugem asiática da soja. Na minha opinião, a principal doença que já surgiu aqui na história, né? São quase 100 bilhões de reais de prejuízos causados aqui no Brasil ao longo desses 16 anos que ela vem ocorrendo aqui, né? Então, acho que quando se faz... Dá um exemplo de uma doença importante. Essa daqui, sem dúvida, só para vocês terem uma ideia, mais de 50% de todo o fungicida que usa aqui no Brasil é na cultura da soja para controlar essa única doença. Logicamente, se aplica para controlar a ferrugem, controla outras doenças também. Mas a guinada foi, de aumento de uso de fungicida na soja, foi a partir da introdução dessa ferrugem. E esse daqui, que é, na época de vocês aí, talvez o caso mais marcante da defesa sanitária vegetal, pelo impacto, pela discussão, como que foi a introdução, e no nível atual, com todo o conhecimento, com toda a informação, a gente ainda não sabe exatamente como ela entrou e se haveria alguma maneira de ter evitado a entrada dessa praga que causou tanto problema. Bom, era isso, professor Jorge, espero ter atendido aí a expectativa dos coordenadores da disciplina, espero que vocês levem essa informação, tudo isso que nós conversamos aqui, como algo que os ajude no desempenho satisfatório da profissão de vocês aí como engenheiros agrônomos. Muito obrigado.